Oi, continuando a história aqui sobre autismo em adultos, eu resolvi contar ela em fases, começando da infância. Talvez quem já teve esse prognóstico vai se identificar, quem não teve pode ser que se desperte para isso também. Então, eu tenho memórias de antes de eu falar. Eu vim falar bem tardiamente, de forma fluente, depois dos 3 anos. Me lembro da comunicação dos meus pais, do que eles falavam, mas eu não sabia falar. Me lembro de quando eu tinha um ano e pouquinho, eu morava numa favela de Santo André, no aterro, subi numa casa e fiquei andando no telhado. Deram um baita de um trabalho para me pegar, então eu era bem explorador. Eu não andava, eu corria. Brincava com as crianças, mas sempre aquela criança barulhenta, correndo atrás dos outros. Bem violento também. Então, quem morava perto de mim, meus primos que moravam perto de mim, num barracão colado, vivia apanhando. A minha mãe, por sua vez, meio que passava muita mão na minha cabeça, ao mesmo tempo que ela saía para trabalhar e me deixava sozinho em casa. Então, como estava tudo muito perto, né, os parentes perto, eu não tinha tanto problema. Eu lembro que minha mãe deixava um ovo para eu cozinhar ou fritar no fogão. Isso eu tinha 2, 3 anos de idade. Era bem engraçado. É, Também lembro de até a idade que eu fui na construção civil com meu pai, lá em São Paulo, tinha muita madeira, eu ficava brincando entre as madeiras. Lembro do barracão que meu pai estava fazendo, eu acho que eu tinha um pouquinho, quando ele estava socando a terra, das pessoas que estavam em volta. Lembro do cara que pintou o meu Velocipede lá na rua. Aí eu sentei com tinta e tudo. Lembro que minha mãe tinha uma calça de veludo, isso eu tinha uns 2 anos. Então, o meu pesadelo que eu tinha alguns pesadelos de monstros, mas é interessante, porque eu não tinha acesso a nenhum vídeo de monstro. Então, e minha avó sempre foi muito religiosa, né, no aspecto assim espiritualista. E então, alguém já disse que talvez possa ser essa parte aí também. Depois que aconteceu essas pequenas aventuras, né? A gente morava no barranco, nesse barranco que eu acabei de falar, tinha um morangueiro que cresceu ali meio que sem querer, e a gente vivia pegando morango desse lugar lá, que era um barrancão. Saímos de lá e fomos para a casa da minha avó no Guará. Então, em termos de 3,5, 4 anos, eu fui para o Guará e morei num lugar onde era mais ou menos 2 metros por 2 metros. Toda a minha casa cabia nesse lugar. A situação era difícil, meu pai começou a pegar um trabalho e eu só me lembro dessa época que eu ficava todo dia sentado no meio-fio lá no Guará. A gente saiu do Jardim Gá, foi pro Guará. A gente saiu de São Paulo, foi pro Guará. Todo dia eu ficava esperando meu pai na rua, vindo de carro. Eu conhecia o farol do carro dele, que era um Ford, era um Corcel 1. Então, e quando ele chegava era a coisa mais besta do mundo. Ele só chegava, passava a mão na minha cabeça e a gente entrava junto. Mais nada. Então minha vida basicamente foi assim. Uma vez meu pai me deu uma bicicleta, eu não aguentei ficar nem meio dia com o pezinho, com as rodinhas, tirei, caí e andei. Então nunca tive esses problemas não. Mas sempre um menino violento que batia nos outros e sempre muito agressivo, pouca comunicação. Lembro uma vez que eu tinha uns 4 anos e eu só conseguia falar a palavra ombus. Então, aí a gente ficou 3 meses nesse canto, me lembro. E aí a gente foi para o Jardim Gá, que é uma cidade que tinha uma casa só, era um lugar para morar a 50 quilômetros de Brasília. E aí a gente ficou. Meu pai tinha construído uma casa meio que. Não era casa, era tipo aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha teto na casa, não tinha muro chapiscado, não tinha nada, só tinha um tijolo em pé, nem porta tinha. E meu pai colocou um madeirite. Então a gente ficou umas 3 semanas ali no relento, graças a Deus, era época de frio no Goiás, então só tinha poeira.
Depois dessa época, meu pai botou o telhado e aí a gente foi evoluindo aos pouquinhos nessa casa, a primeira casa. E lá dentro do Jardim Gá, a gente começou a melhorar. Eu conheci as pessoas em volta ali e rapidamente minha mãe botou com 5 anos no colégio. E aí eu vou dar uma parada agora para o próximo vídeo.